Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog pessoal do Facebook e também no canal do YouTube, onde você pode fazer sua inscrição, ativar o sininho, para ficar sempre atento para cada vídeo que nós gravarmos aqui. Estamos estudando, refletindo o Livro dos Espíritos, é a obra kardeciana, iniciando pela sua obra basilar. Nós já estamos na terceira parte dessa obra. Estamos no capítulo 10 da Lei de Liberdade. Hoje vamos iniciar o tópico fatalidade. Acompanhe comigo. Pergunta 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a esse vocábulo? Uma pergunta de Allan Kardec, considerando que a fatalidade seja algo impossível de não ser realizado. Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, que vem a ser a do livre-arbítrio. E os espíritos respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vê achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer perigos. Então está bem claro aqui que fatalidade é o momento em que nós, em concordância com o nosso mentor espiritual antes de reencarnar, fazemos a escolha do nosso gênero de provas. E assim escolhemos uma espécie de destino que cabe exclusivamente ao âmbito físico, porque as questões morais dependem desse discernimento, a distinção entre o bem e o mal, de ceder ou não às tentações, aos ensejos. Portanto, a influência do meio jamais será determinante, porque no final a responsabilidade de escolha é sempre nossa. Pergunta 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? O Kardec continua insistindo com aquela ideia da fatalidade como sendo algo pré-determinado. Ele está testando os espíritos. E os espíritos respondem: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado sentirás. Então aqui cai por terra aquele jargão em que muitos dizem: eu não pedi para nascer. Pedimos para nascer, suplicamos para nascer, imploramos, tamanha necessidade de nos reabilitarmos perante a justiça divina e, portanto, o que ocorre conosco vai por conta da construção desses valores que fazemos por escolha ao longo do caminho com o livre-arbítrio. E Kardec vem dar a sua contribuição. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal-sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando mais.
Então a questão é essa: nós estamos constantemente comungando com os espíritos do mundo espiritual, que se interessam pelas nossas escolhas, que focam e têm recursos também semelhantes aos nossos, e permanecer conectados com as possibilidades das nossas escolhas também. Então, eles nos influenciam. Mas se nós fizermos as escolhas dos interesses sérios do bem, nos ocuparmos com os valores do bem e realizarmos o esforço, vigilância e conexão e permanência com o Evangelho, essa influência será menor e o nosso contato será maior com os bons espíritos. Então, nós temos essa possibilidade de fazer essa manutenção de conexão com o bem. Depende de nós. 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Então, Kardec, pedagogicamente, de forma astuta, permanece insistindo na predeterminação. Os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte o é. Então, aqui os espíritos vêm nos dar uma nova perspectiva com relação ao momento do desencarne, que é muito particular para cada um de nós e realmente existe esse momento certo, mais ou menos previsto, e que pode ser prolongado de acordo com a concessão da misericórdia divina em alguns casos. Então, se nós mantivermos o curso do bom uso do livre-arbítrio, mantendo o alvo do destino que construímos na possibilidade de permanecermos com Jesus, todos nós vamos chegar à condição de espíritos completistas, que é o tempo exato de viver e desencarnar com saúde, desvencilhando-se de todas as intempéries que o corpo possa proporcionar. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar. E Kardec faz a subpergunta A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, for a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então nós temos essa intuição, mais ou menos à época do nosso desencarne. E de antemão nos sentimos fortalecidos pelo envolvimento dos mensageiros celestes, mantendo essa convicção, eliminando o temor da morte. Pergunta 854. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que tomais vos são sugeridas, com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não se dê. Então, qualquer um de nós vai manter a vigilância, vai manter o zelo e a administração da própria vida. Ao atravessarmos uma rua, vamos olhar para os dois lados. Ao caminharmos onde quer que estejamos, próximo de um penhasco, não vamos chegar perto dele. Tudo isso faz parte da manutenção do zelo de administração pela vida, que é diferente do momento de desencarnar, que haverá um recurso natural estabelecido pela vontade de Deus. Questão 855. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? O fato de ter a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Kardec está sempre nos mostrando essas respostas dos espíritos e que eles são bem claros
em designar que não existe a figura ou a individualidade do demônio. O que chamamos de mal são os pendores adquiridos pelos hábitos infelizes, mau uso do livre-arbítrio das individualidades. Entres a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos e deixas que, de novo, tuas paixões se desencadeiem. Por meio dos perigos que correis, Deus nos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que quase sempre suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, são como se fossem avisos da justiça divina, mostrando os riscos das consequências num recurso de misericórdia, ensinando-nos que estamos tendendo ao excesso, ou malbaratando a justiça divina. Então, vêm essas condições de alerta para nos despertar à realidade do Espírito. E aqui ele nos convida a retornar a estudar as questões 526 a 532. Pergunta 856. Sabe o Espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe, igualmente, quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Então, é a questão moral. Se em nossas vidas nós aprendemos a viver nos libertando do mal, o desencarne será a libertação. Se durante as nossas existências corpóreas nós buscamos nos escravizar, nos viciar e nos apegar com a matéria, o desencarne será igualmente penoso nesse sentido de escravização e penúria. Então, é o nosso esforço, é a nossa escolha, é o bom uso ou o mau uso do livre-arbítrio. 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, de que a hora não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Então, aqui Kardec se refere ao militar, à guerra, ao combate, ao conflito armado, em que o indivíduo julga que não será o momento do seu desencarne. E os espíritos respondem: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem, para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou, e que sabe ter que cumprir. Então, uma inspiração do alto que vem e nos conforta, e nos dá segurança, e que nos fortalece de coragem, sabendo que não será o momento. Não significa que daí vamos fazer mau uso e exceder-nos nas nossas escolhas. Então, o comedimento, a apropriação do necessário, o cumprimento do dever, está dentro desse mecanismo. 858. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? Aqui Kardec está fazendo uma espécie de abordagem para entender o que os espíritos possam dizer do quanto que muitos de nós não temem a morte. E os espíritos respondem: quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. Então a resposta foi direta na distinção entre espírito e matéria. Se nos enxergarmos somente como matéria, como corpo físico, a morte será um temor. Se nos enxergarmos mais como espírito, a morte será libertação. 859. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada,
como tem de ocorrer? Então, são muitos casos, né, que a pessoa sofre um grande acidente e sai ileso, sem um risco, sem um arranhão. E aí as pessoas dizem assim, nasceu de novo. E os espíritos respondem, são de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que nós podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes. Dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolheste. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, aqui é a terceira condição que os espíritos colocam em relação à fatalidade. Primeiro, na escolha do gênero de provas, criando uma espécie de destino. Segundo, quando eles disseram no instante do desencarne. Quando chegar esse momento, não podemos nos livrar dele. E agora ele está dizendo para aparecer. Então, são 3 momentos. O momento em que escolhemos o gênero de provas e criamos o próprio destino ao reencarnar, quanto à questão física e não moral. O momento em que vamos encarnar, portanto, há momento para encarnar e o momento para desencarnar. Nessas 3 condições consiste a fatalidade. E Kardec fez a sua pergunta A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A. Mas que tu viste e pressentiste, quando no estado de espírito fizeste a tua escolha. Não creas, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores os fazem importantes e capazes de influir no moral. Deus os prevê, porque são outros a tua depuração e a tua instrução. Então, somente as questões relacionadas efetivamente a um grau de importância que influem na concepção dos valores morais é que estão dentro do gênero de prova. 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nós podemos qualificar, inclusive, essa espécie de destino determinada por fatalidade, acrescentando mérito no campo do bem. Então, no campo do espírito, nós podemos agir no bem, minimizar e extinguir totalmente toda a necessidade de mal para passarmos pelas provas e expiações, desde que esse bem seja suficiente em crédito para superá-los. 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser um assassino? Ou seja, existe essa programação, eu vou programar a minha vida para ser um assassino? O espírito responde que não. E escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-lo ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficar, porém, sabendo que ninguém é predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Contribuição de Allan Kardec, sempre entre aspas, após a resposta do Livro dos Espíritos. Demais, sempre confundir duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais.
cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, esses atos, nunca há fatalidade. Pergunta 862. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso de fatalidade? É aquela mesma pergunta anterior que ele já fez, de uma forma diferente. E o Espírito responde: será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. A mesma resposta. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitar a paciência e a resignação. Enquanto não criares, seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com as suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades têm de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio, sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se de sua má estrela. Um, por exemplo, que seria bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro? E não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? O que se chama respeito humano não constitui óbice ao exercício do livre-arbítrio? As perguntas intrigantes de Allan Kardec. E os espíritos respondem: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. É a nossa parte. Se eles a estes se submeterem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio, pois que, se o quisesse, poderiam libertar-se de semelhante julgo. Então é assim, nós fazemos as escolhas, cujas consequências vão determinar a impossibilidade de novas escolhas. E aí a pessoa diz: não tive escolha, e faz o que tem que ser feito, mas não considera todas as escolhas anteriores que resultaram nessa consequência. Por que então se queixam? Falece-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública, ao passo que Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizerem de suas vaidades. Não quer dizer isso que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto desatino há em procurar alguém ser apontado a dedo ou considerado animal curioso, quanto o acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Então, a responsabilidade da nossa parte é grande nessa construção. 864. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A quem atribuir isso? De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga. Fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência lhes teria feito evitar. 865. Como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem de ver à vontade, nem inteligência? No jogo, por exemplo. Alguns espíritos são escolhidos previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez.
Então, esse ganho material nos jogos, na verdade, é uma ilusão, que a pessoa vai ganhar materialmente e pode até embaraçar-se no caminho do seu gênero de prova que escolheu e afastar-se de todo esse conjunto que seria favorável à sua retificação perante a justiça divina. Perde como espírito. 866. Então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te levarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, ou seja, fracos, que permanecem estacionários. Assim, o número de desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo. Atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gostos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, quando mais não seja pela ausência da dor. E a última questão desse tópico é a 867. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Da antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Então, a verdadeira boa estrela é aquela que cada um de nós pode construir pelo seu esforço constante no bem, buscando a permanência das nossas conexões, corações e mentes, no propósito do bem com Jesus, para cumprir o nosso gênero de provas e reconhecer a coordenação, administração e gestão absoluta do amor de Deus e suas leis em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.